Então vamos lá, vamos começar aqui a ver. E eu sempre começo com uma pergunta, eu adoro provocar. Então eu começo com uma pergunta para provocar vocês. Vocês todos aqui estão a fim de ler mais rápido. Por quê? Para que você quer ler mais rápido? Geralmente, quando eu jogo aqui, todo mundo eu já sei que vocês querem ler mais rápido, senão vocês não estariam aqui, porque o meu convite foi muito claro. Eu vou ensinar você a ler mais rápido, certo? Mas geralmente quando eu jogo esse tipo de pergunta, num lugar mais aberto, aparecem pelo menos 3 tipos de pessoas. Primeiro, o sabido, né? Ou a sabida, aquela pessoa que não viu e não gostou. Tipo assim, ela nem quer saber o que você quer falar. Ela diz, isso é tudo bobagem, isso não existe e tal. Ou isso não funciona. A pessoa nem parou para te ouvir, mas ela diz que não funciona. Tem aquele pessoal mais, assim, sabe, paz e amor, meio hippie, assim, diz assim, não acelere não, como se diz lá no Nordeste. Eu morei no Nordeste muitos anos, né? Morei na Bahia muitos anos. Não acelere não, pra quê? A vida já tá tão acelerada, vamos acelerar pra quê? Mas pelo que eu tô vendo aqui, vocês são da parte dos sensatos, vocês pelo menos estão aqui tentando entender, mas peraí, como assim ler mais rápido? Porque na verdade, é verdade que a vida está muito acelerada e que seria mais interessante, talvez, para a gente que ela não tivesse tão acelerada assim, mas ela está, e a gente não pode ficar vivendo num mundo de fantasia. A vida está acelerada, a gente precisa viver a vida do jeito que ela está, então é bom que a gente saiba acompanhar esse ritmo, certo? Então essa é a minha opinião, por isso que eu chamo esses aqui que pelo menos param para ouvir, como vocês, são os sensatos, né? São as pessoas, peraí, eu quero ver isso, eu estou disposta a investir um tempo para tentar entender como é essa história, né? E a ciência, entendendo que a leitura é extremamente importante, é a base de tudo, por isso que naquela ocasião com o meu aluno eu fiquei tão chocada, porque a leitura é a base de tudo, e recentemente a gente sabe de pesquisas de psicologia cognitiva e de ciência cognitiva, que ela é mais fundamental do que se pensava, ela vai pesquisar. Mas afinal de contas, já que a leitura é tão importante, nós temos que fazer com que mais pessoas leiam melhor, sejam leitores competentes. Mas o que, afinal de contas, é um leitor competente? Quais são as características daquelas pessoas que realmente são boas de leitura? Que pegam um livro, que leem muito, que entendem o que estão lendo, conseguem falar daquilo que leram. Essas são as pessoas competentes em leitura. Geralmente, na pesquisa, para você ter uma medida, você faz uma prova de compreensão, né? Mas aí eles descobriram uma coisa interessante. Primeiro, eles amam livros. Isso não é óbvio, tá? Porque você pode ser competente em alguma coisa e, ao mesmo tempo, você não gostar de fazer. Por exemplo, eu sou razoavelmente competente para lavar louça, mas eu odeio lavar louça, tá? Então é possível você ser competente em alguma coisa e não gostar de fazer, tá? Mas no caso de leitores, você não vai encontrar uma pessoa que seja muito boa de leitura e não gosta de ler. Não liga para livro. Ela pode estar passando por uma fase em que ela está lendo menos e tal, mas geralmente se você botar essa pessoa dentro de uma livraria, ela enlouquece, tá? Por quê? Porque normalmente ela cria um repertório muito grande, um monte de experiências, de histórias que ela adorou, de descobertas que ela fez sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas, de respostas que ela encontrou para problemas que ela estava assim muito preocupada em resolver. Então, cada uma dessas experiências que essa pessoa tem com o livro reforça nela uma conexão positiva com esse objeto livro, que no final das contas é só o caminho para ela chegar onde ela realmente quer, que são as histórias, que são as descobertas, as aprendizagens. Por que vocês estão querendo? Vocês estão querendo estudar para um concurso, vocês estão querendo aprender mais coisas, vocês estão querendo ler para lazer. É isso que vocês querem, certo? Vocês não querem ficar decifrando letrinha. Não é esse o objetivo, certo? E sobre a velocidade, esse é um ponto interessante, porque os leitores que são muito competentes, se eles não tiverem nenhum treino, sabe? A pessoa se tornou competente porque ela começou a ler, gostar de ler na infância, e aí leu muito e tal, e desenvolveu lá a sua competência, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Essa pessoa lê em torno de 350 a 400 palavras por minuto.
Só para você ter uma ideia, um leitor mediano, ele lê em torno de 200 a 250 palavras por minuto. Então, um leitor realmente competente, ele lê, em geral, sem treino especial nenhum, pelo menos o dobro de um leitor mediano, 2 vezes mais rápido. Tá? Então, já começa por aí. A velocidade é uma questão importante. E com treino, ela pode chegar entre 600 e 800, forçando um pouco a barra. Eu geralmente, como eu estou quase sempre falando para quem estuda, para quem está interessado em se aprofundar, eu falo assim, ó, até 600 é legal. Então, você passando de um leitor mediano aí na faixa dos 200, que a maioria das pessoas que eu tenho pedido para medir chega, e chegando em 600, você já vai ter multiplicado por 3 a sua velocidade, tá? Então, uma economia enorme. Então, nós estamos falando só da velocidade, tá? Tem outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que a ciência cognitiva já descobriu sobre esses superleitores mega competentes, mas hoje eu quero me focar na velocidade, porque a velocidade é uma coisa muito visível e mais fácil de medir, certo? E também porque ela tem uma série de efeitos na sua leitura, que não são tão evidentes, alguns deles, tá? A motivação, ela é um pouco fácil, ela é mais fácil de entender, tá? Imagine aquele professor, vocês são estudantes, já tiveram experiências com todo tipo de professor. Imagine aquele professor que ele fala assim, bem devagar, pausadamente. O que acontece? Na terceira frase você já dormiu na sala de aula. Com 10 minutos de aula você já dormiu, tá? Para você ver como a velocidade tem a ver com motivação, sabe aqueles filmes assim que só cinéfilos muito específicos gostam? Ele passa 10 minutos esperando esse barquinho vindo uma ponta até a outra, né? E aí o que acontece? Você acaba ficando entediado. É por isso que muita gente acaba dizendo que não gosta de ler porque fica entediado, porque dá sono. Geralmente é porque a pessoa lê muito devagar. E aí ela começa a ficar entediada, do mesmo jeito que ela ficaria entediada numa sala de aula com um professor falando super devagar, tá? Então a primeira coisa que acontece é que você acaba se motivando mais para ler, a coisa fica mais dinâmica, fica mais interessante, tá? Mas agora a gente vai para coisas mais sérias aqui. Por exemplo, concentração. Problemas de concentração são problemas comuns entre quem estuda. Por quê? Porque a gente está no mundo do celular. O celular é um demônio destruidor de concentração alheia, tá? E por quê? Porque a gente é interrompido o tempo inteiro. E quando a gente não está sendo interrompido, a gente está na ansiedade, na expectativa de ser interrompido. Porque a gente quer saber se alguém vai mandar um WhatsApp, se alguém vai comentar na nossa foto do Instagram e etc. Então, tem pesquisas mostrando que a capacidade de concentração do ser humano, em média, está degradando, tá bem? Então, isso é um problema. Mas se você lê mais rápido, a sua concentração aumenta. É mais ou menos o mesmo efeito para quem dirige, ou para quem anda de bicicleta, por exemplo, de você estar dirigindo a 40 por hora ou estar dirigindo a 110 por hora. Tá? Quando você está dirigindo a 40 por hora, você olha o outdoor, você olha alguém passando na rua, mas quando você está dirigindo a 110 por hora, você está prestando atenção no que você está fazendo. O teu cérebro está vendo um monte de informação passando e ele sabe que ele tem que estar concentrado ali. Então você naturalmente foca mais. Tá? Tanto que muitos acidentes acontecem perto de casa, em vias em que o cara estava andando devagarinho, perdeu a concentração, ou foi olhar um outdoor e bateu o carro. Não viu que o da frente parou, bateu o carro. Certo? Então, a velocidade tem esse efeito sobre a concentração e tem um efeito melhor ainda que a gente já vai falar. Porque antes eu tenho que falar que, apesar de algumas pessoas acharem o contrário, sem pesquisar, sem saber, deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir o zoom, a velocidade, você aumentar a velocidade de leitura, melhora a compreensão. Isso é contraintuitivo, até porque a gente aprendeu na escola. Mas eu não estou entendendo esse texto aqui. Ah, leia mais devagar, com calma, meu filho, que você vai entender melhor. Não vai não, vai piorar, tá? Por quê? Porque quanto mais devagar, pior você entende. E eu encontrei a metáfora ideal para você entender isso. O que acontece?
Quando a gente está lendo, quando a gente está assistindo uma aula e tal, a gente tem que raciocinar para entender o que está acontecendo. Esse raciocínio acontece nessa partezinha do cérebro que é o córtex pré-frontal, que fica bem atrás da testa, tá? E o córtex, gente, não é maciço, ele é uma capinha por cima das camadas mais antigas do cérebro. Essa capinha é que diferencia a gente dos outros mamíferos, tá? Inclusive dos macacos e tal. Essa capinha em nós, ela é mais grossa, é mais complexa e tal. Então, a gente pensa mais, né? Então, esse córtex pré-frontal é essa capinha desse pedacinho aqui. E ele é o responsável pelo raciocínio. Ele é basicamente responsável por tudo que a gente faz de forma consciente. E o raciocínio depende de uma figurinha chamada memória de trabalho, que é um pedacinho do córtex pré-frontal, tá? É uma partezinha lá. E a memória de trabalho tem umas características meio chatas. Deixa eu fechar isso aqui para ficar... Que é o seguinte: ela é pequenininha, ou seja, não cabem muitas ideias ao mesmo tempo na sua consciência. Você não consegue prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. As pesquisas mostram que você consegue manter entre 3 e 5 ideias ao mesmo tempo na sua memória de trabalho. E só, é isso. Então, ela é curtinha e ela funciona meio como uma esteira rolante, porque ela é curta no tempo também. Então, se você coloca uma ideia e deixa passar o tempo, essa ideia daqui a pouco começa a cair no esquecimento, tá? Então ela cai no esquecimento ou porque você está recebendo várias ideias e colocando aqui, né? Ou ela cai no esquecimento simplesmente porque o tempo passou. E aí você não lembra mais, né, do que foi pegar na cozinha, né? Você levantou, foi para a cozinha, quando chegou lá, opa, o que eu ia pegar mesmo? Né? O que você tem que fazer? Você tem que voltar e ver. Mas enfim... Porque a memória de trabalho, ela é extremamente delicadinha. Ela é chata pra caramba. Ela é pequenininha, qualquer coisa ela desaparece, tá? E ela só dura um pouquinho na sua cabeça, tá? Então, o que acontece aqui? Essa pessoa aqui é um super leitor. Então, as ideias estão chegando ali para a memória de trabalho dela, desse lado aqui. Então, chegou a primeira ideia, a segunda, a terceira, a quarta. Essa aqui está quase sendo esquecida, mas aqui eu tenho uma história que eu consigo ver claramente. Ó, suponha que a pessoa está lendo sobre um trabalho que ela tem que fazer. Então, ela tem uma ideia de como o trabalho é escrito, de como tem que fazer esse trabalho, e aí ela vai botar em execução esse trabalho, vai trabalhar em cima efetivamente, vai escrever o trabalho, vai pesquisar e tal. E aí ela vai lançar este trabalho ao mundo. Ela vai entregar para o professor, vai fazer alguma coisa desse tipo. Ou vai mostrar para alguém para receber um feedback antes de entregar para o professor, qualquer coisa. E aí ela recebe um prêmio, que pode ser uma nota, pode ser o alívio de ter entregue um trabalho que você achava que não ia conseguir, pode ser um feedback que vai melhorar o seu trabalho, enfim. Então tem uma história completa acontecendo aqui e pense que cada ideia dessa aqui foi uma frase. Então o cara leu a primeira frase e teve a ideia. Aí ele leu a segunda frase, aí ele pensou nessa etapa da escrita. Aí ele leu a segunda frase, aí ele pensou nessa etapa da entrega. Aí ele leu a quarta frase, ele pensou na vantagem dele conseguir entregar esse trabalho. Certo? Aí o que acontece se a pessoa lê devagar? A sua memória de trabalho, ela vai continuar girando aqui. Tá? Então eu aproveitei aqui para botar na esteira uma pessoa que lê devagar, e geralmente uma pessoa que lê devagar é porque ela não tem muito hábito de leitura, e aí ela tem falhas de leitura. Por exemplo, ela pode ter um vocabulário muito pobre, aí de repente essa terceira frase aqui, apareceu uma palavra que ela não conhecia e ela ficou meio sem entender. Além do mais, como eu disse, a tua memória de trabalho, ela opera na velocidade dela. Ela não pergunta para você se você quer que ela ande mais devagar. Simplesmente o que vai acontecer é o seguinte: você leu a primeira frase, né? E aí ela entrou aqui na esteira, foi andando. Aí você leu a segunda frase. Demorou demais. Quando você leu a segunda, essa aqui já está quase desaparecendo, né? Aí a terceira frase você nem entendeu. E aí está chegando já o final do parágrafo
E o que você tem aqui é uma coisa muito incompleta e muito confusa, então você não consegue entender toda a história. O teu raciocínio está extremamente comprometido aqui, porque você não tem toda a informação do parágrafo. Tá? Então, estou falando do parágrafo porque o parágrafo é onde você desenvolve uma ideia. Então, é por isso que uma leitura lenta e que, para piorar a situação, ainda pode ser sujeita a uma falha, porque você não entendeu a frase, porque aquela frase era escrita de uma maneira mais sofisticada, porque tinha uma palavra que você não conhecia e tal, ela acaba se tornando muito mais difícil de compreender, certo? Então, essa é a metáfora. É uma metáfora que funciona muito bem. E tem outra coisa. Quando a gente está falando, eu vou continuar aqui na metáfora e vou voltar aqui no tema da concentração, que é um tema que ocupa muitas pessoas e que o que acontece quando você está lendo muito devagar é bem pior do que aquilo que a gente acabou de ver. É isso aqui, ó. Você começou a ler, você leu a primeira frase, ela entrou aqui a ideia entrou aqui na esteira da sua memória de trabalho. Aí você demorou tanto para ler a segunda frase que você lembrou de um filme maluco que você viu ontem, um vídeo maluco que você viu ontem no YouTube, tá? Aí você leu a segunda frase, aí você, colocou lá a ideia, mas tá caindo já a primeira aqui. Aí a terceira frase você não entendeu, aí o seu cérebro já está começando a ficar entediado e ele lembra que você estava marcando de ir num sushi com os amigos no final de semana. Aí vem a quarta frase e ela está entrando aqui na esteira quando a primeira já está desaparecendo e já tem duas outras ideias que não tem nada a ver e aí que você não consegue entender mais nada mesmo, certo? Então, a leitura lenta, além de jogar as ideias fora muito cedo e não te deixar raciocinar, ela ainda abre espaço no seu cérebro para você pensar em outras coisas. É mais ou menos o que acontece com um cara que está dirigindo devagarzinho, aí ele começa a olhar o outdoor, aí ele começa a olhar uma pessoa que passou, e aí ele começa a olhar uma vitrine de uma loja, e daqui a pouco ele bate o carro. Tá andando a 30 por hora. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos a mesma situação, tá? Então a baixa velocidade de leitura causa essa dificuldade de você juntar as ideias para entender o todo e também causa a oportunidade, muito mais oportunidade de distração aqui, e aí que as coisas ficam confusas mesmo na nossa cabeça, certo? E tudo isso junto tem a ver com memória. Por quê? Porque a concentração ela é fundamental na hora que você está formando a memória. Na hora que você está prestando atenção no seu professor e você está tendo aquele primeiro momento, que é o momento de capturar a memória. Ou que você está prestando atenção no seu livro. Então, se você tem baixa concentração, ou se o teu tipo de leitura te leva a uma desconcentração, você já vai ter dificuldade de formar a memória daquilo que você está lendo. E a compreensão é fundamental para a memória de longo prazo, porque a gente memoriza no longo prazo em conceitos e não em forma de palavras. Por exemplo, se eu estudar alguma coisa em inglês ou em alguma outra língua, daqui a 6 meses, se eu estudei isso direito, eu vou lembrar do conceito, mas eu não vou lembrar se eu li em inglês ou se eu li em português, porque a memória de longo prazo ela é conceitual. Então, eu preciso tanto da concentração quanto de uma boa compreensão para poder formar a memória bem formada no início e conseguir jogar isso para a memória de longo prazo de uma forma significativa. Então, você tem aqui que a leitura lenta, ela vai te desmotivar a ler, ela vai ser uma leitura que você vai ter dificuldade de se concentrar, ela vai ser uma leitura que você vai ter dificuldade de compreender, porque as ideias estão indo embora, enquanto você está demorando 1 hora para ler a próxima frase, e no meio disso tudo você lembra de muito pouco do que você leu, certo? Porque está tudo muito confuso e nada adequado para o funcionamento do cérebro otimizado, né? Então eu espero que isso tenha convencido vocês, os que ainda estavam em cima do muro, que é uma boa ideia acelerar. Bora acelerar? Sim ou agora? Responde aí. Opa! Vou botar o vídeo para tocar agora. 3, 2, 1, já!
Parou. Marca aí a palavra onde você parou, certo? Eu vou mostrar a minha tela aqui. Vou abrir aqui. Ok, deixa eu ver se está tudo ok para vocês. Tá. Então, esse é o texto que vocês acabaram de ler. Suponha que você parou, aqui em feitas, no quinto parágrafo em feitas, na palavra feitas, tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, você parou aqui no quinto parágrafo, na palavra feitas. Se você tivesse lido esse parágrafo até o final, a sua velocidade de 1 minuto, o número de palavras por minuto seria 310, tá? Nessas condições que a gente está aí, que você está agora. Como você não leu até o final, você vai descontar as palavras que você não leu. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Então, na verdade, a minha velocidade teria sido 302 palavras por minuto. Tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês é um método muito simples, é o guia visual. Ou o método da criancinha, que os professores fazem o desfavor, se é que existe essa palavra, de desensinar as crianças a usar o guia visual. Porque quando você é pequeno, normalmente você lê com o dedinho para ajudar. Tá? E isso pode ser usado pelo adulto e realmente torna a sua leitura mais rápida. Porque o que acontece? O nosso olho ele não fica muito tempo parado. Ele mexe para lá e para cá. Então você está lendo aqui, você volta, você está lendo aqui, você vai para lá, você está lendo aqui, você vai para lá. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu me botar aqui na frente. Aqui. Ah, tá. Então, é isso que acontece. Você vai... Deixa eu trazer para cá. Você vai... O seu olho vai andando para lá e para cá. Ele não fica muito tempo parado. Mas ele tem uma propriedade muito interessante que a gente trouxe da nossa evolução. Ele segue o movimento. Quando você segue o movimento do seu olho fica bem mais linear. Então, você fica mais rápido para acompanhar o texto. Certo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai usar o seu dedo ou uma caneta, por exemplo, se você estiver no Kindle, para encostar o dedo é meio ruim. Não precisa encostar, mas às vezes a pessoa se sente melhor com uma base. Você pode usar uma caneta, tá? Tipo isso aqui, não precisa ser com ponta, um lápis, um cotonete, qualquer coisa que você possa apontar, certo? Aqui eu usei um exemplo de um livro. Eu vou tocar o vídeo para vocês verem o meu dedo passando pelo texto. É sempre embaixo do texto. E aí você volta, e aí você volta, e aí você volta. E aí você vai lendo sempre com o teu olho acompanhando o dedo, certo? Porque isso vai fazer com que o teu olho não fique sambando para lá e para cá, que você se distraia menos e que você consiga ler mais rápido. Então, você vai tentar ler o mais rápido que você pode, sem perder a compreensão. Porque a proposta não é que você só fique dizendo, agora eu leio 500 palavras por minuto, mas não está entendendo nada. Não é essa a proposta. Então, você vai tentar acelerar com o dedo, mas mantendo aí a velocidade suficiente para compreender, certo? Então, vou mostrar aqui no vídeo, vou tocar o vídeo para vocês verem, tá? Que aí vocês veem o que eu faço, ó. Tô fazendo aí no livro. No livro eu posso encostar o dedo, tá? E é isso. É só isso. E aí vocês vão começar a ler quando eu falar já, ok? Vou começar a tocar. 3, 2, 1, já! Parou, marca a palavra onde você parou. Deixa eu voltar aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez antes.
Você vai marcar a palavra onde você parou, aí vai ver quantas ficaram faltando naquele parágrafo e vai fazer a conta de qual foi a sua velocidade agora. E o que você vai escrever nos comentários aqui? A velocidade antes e a velocidade depois, porque eu não tenho como saber quem foi quem, né? Então você vai, ó, antes eu li tal e agora eu li tal. Então, só colocar um número, depois o outro número. E aí você coloca aí, faz a conta do mesmo jeito que você fez antes e escreve aí qual foi a sua velocidade agora, qual foi a sua velocidade antes, tá? Primeiro a primeira, depois a segunda. Opa, o Renan, ele leu o primeiro 160, o segundo 255. Quantos por cento dá isso, gente? Deixa eu ver aqui, vou até fazer a conta, porque ele conseguiu um aumento bem grande. 30 é a média, tá? 255 dividido por 160. Ele aumentou em 59% a velocidade de leitura dele. Parabéns, Renan. A Adriana aumentou só um pouquinho, 253 para 264. Tem algumas pessoas que demoram um pouco para pegar o jeito, se acostumar. Lembra que, ó, quem aumentou aí, ó, o Murilo de 290 para 383. O Jorge de 262 para 276, já aumentou um pouquinho. A Giane de 193 para 320, olha isso! Então tem gente que realmente só precisava de uma forcinha, né? Olha só que legal. Deodato, 168 para 198. Vitor, 195 para 215, tá? Gente, quem aumentou só um pouquinho, não se desespere, sabe por quê? Porque essa é a primeira vez que vocês usam a técnica. Tem uma hora que isso fica automático e aí a tua velocidade aumenta muito mais. Eu adoro esse negócio. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui os mapas e a gente vai continuar nessa brincadeira aqui, tá? Então vocês já conseguiram aí um aumento. Eu vou sair um pouco de olhar os comentários, porque fica mais fácil para mim. Estou olhando os mapas e daqui a pouco eu volto a conversar com vocês. Então, beleza, conseguimos acelerar. Vocês estão, ó, de parabéns, muito bom mesmo. Primeiro de estar aqui, de ter a coragem de tentar e de ir à disposição de fazer, tá? Então, agora vocês já sabem ler mais rápido, tá? E vocês já sabem as vantagens de ler mais rápido. Vai melhorar a concentração, vai melhorar a compreensão, vai melhorar a memória, beleza? Só que tem uma coisa, a velocidade não é tudo nessa história, certo? Lembra que a gente viu que um leitor altamente competente, ele tem um amor pelos livros muito grande. Por quê? Porque ele tem várias experiências positivas com o objeto livro e ele tem uma velocidade de leitura sem nenhum treino, sabe? A pessoa que leu desde criancinha, ele vai chegar aí em 350, 400. Teve gente aqui na sala que chegou em 350, tá? Chegou perto desse valor aqui. E se ele treinar, ele pode chegar entre 600 e 800, a depender do tipo de texto, tá? Eu nunca aconselho para estudo você tentar chegar mais do que 600, porque aí é um limite, assim, que na ciência nada é muito exato, é tudo estatístico, tá? Então tem gente que até consegue chegar lá perto de 800, mas isso é um limite já do olho. Então eu aconselho para quem aprende tentar botar como meta chegar em 600, tá? Isso significa que você pode, então, chegar a ler pelo menos 3 vezes mais rápido. Você já conseguiu aumentar aí pelo menos 30%, em alguns casos não, porque não se acostumou, mas pode testar amanhã de novo, que você já vai pegar o jeito da coisa e você vai ver que a tua velocidade vai estar melhor. Você tem o texto aí para fazer o teu teste. Só que as pesquisas, o papel da velocidade foi descoberto há 70 anos atrás. E depois foi confirmado pelas pesquisas e tal, mas tem outras coisas. E aqui eu separei 2 pesquisadores que eu gosto muito, que eu leio coisas deles e tal, e que falaram, e que são focados. O Daniel Willinger é focado em aprendizagem em geral, mas ele escreveu em 2018, final de 2018, esse livro aqui, The Reading Mind. Não tem tradução para o português, mas seria A Mente Leitora. Nesse livro ele conta tudo o que acontece na sua cabeça, desde o momento em que você olha uma mancha preta, um conjunto de manchinhas pretas no papel, até o momento em que você consegue chorar, começa a chorar porque o protagonista da história morreu, tá? Tem um processo acontecendo dentro da sua cabeça aí.
tá? E o Daniel Willingham, no final do livro, ele começa a falar das questões de como é que a gente transforma, então, já que a leitura é tão importante, e como eu disse, é mais importante do que a gente imagina, pesquisar, como visto pelos pesquisadores, que existem várias coisas que você precisa remediar para fazer com que as pessoas leiam mais. Primeiro, uma questão ambiental. Você tem que ter um ambiente favorável à leitura. Tem que ter livro na sua casa, tem que ter livro no seu celular, tem que ter livro no seu computador, tem que ter um compromisso de ler. Vocês que estão aqui têm esse compromisso. Tem questões de consciência fonológica. Geralmente quem teve um ensino infantil ruim ou não teve escolinha antes de ir para a alfabetização tem problemas de consciência fonológica. Tem questão do ritmo. Cada língua tem um ritmo diferente e se você não conhece esse ritmo e aplica ele na sua leitura, você dificulta a aprendizagem. Tá? Então tem uma série de questões aí que dá para você, que geralmente as pessoas têm problema. O problema do ritmo é a pessoa que não consegue usar a pontuação direito, a entonação certa que a pontuação dá. Tá? E isso é muito comum porque as escolas praticamente não trabalham isso. À medida que o menino decifrou as palavras, acabou a brincadeira. Então vamos lá. Então essas são algumas das questões que a gente pode resolver. A questão ambiental, como é que você melhora o ambiente para tornar ele mais, para a pessoa ler mais, tá? E a Susan Zimmerman, eu gosto ainda mais dela porque ela, além de ser uma pesquisadora especificamente da área de leitura, ela é uma pessoa que também vai para a prática. Ela vai para os workshops dela ensinar crianças, adultos e adolescentes a ler melhor. E ela desenvolveu, ela selecionou as 7 chaves da compreensão. Também não tem tradução em português, tá, gente? Desculpa. Por isso que eu estou botando as versões em inglês aqui. Então ela pegou de todas as características que um bom leitor tem, 7 que ela entendeu através da pesquisa dela que eram as chaves da compreensão, tá? Que são coisas diferentes dessas que o Willingham trabalha. Então cada pesquisador vai numa linha e descobre coisas diferentes. Então a gente pode beber da água do conhecimento de várias fontes aí. E aí, o que acontece? Qual é a próxima pergunta? Porque essa pergunta, isso aqui que eles fizeram é o seguinte: existem coisas que os bons leitores, os mais competentes, fazem diferente daqueles que não são tão competentes assim? Sim, o Daniel Willingham identificou vários, entre eles esses 3 aqui. A Susan Zimmerman identificou essas 7 chaves. E a próxima pergunta que você tem que fazer, e que é uma pergunta que dá até medo de fazer, será que é treinável isso? Será que eu posso pegar uma pessoa que não é uma grande leitora e treinando cada um desses aspectos, fazer com que ela se torne uma grande leitora? Ora, você já tem uma pista aí, porque eu ensinei uma técnica para vocês, a mais simples de todas, e vocês já aumentaram a velocidade de leitura de vocês. Com isso, aumentando a concentração, a memorização e etc. A resposta é sim, para vários aspectos, para quase todos os aspectos. Até porque a leitura é uma coisa aprendida, não é uma coisa... Quando o nosso cérebro evoluiu, não tinha livro, né? Era pré-história. Então, o nosso cérebro ele se adapta à leitura. Então, se ele se adapta aos 8 anos de idade, ele também se adapta aos 40. Eu já vi isso acontecendo, tá certo? Então, não importa em que idade você vai treinar, o importante é que você treine as coisas certas. Então, como é que você vai fazer? Como é que você faz, então, sabendo de tudo isso, como é que você faz para se tornar um leitor, leitora altamente competente? O melhor que você pode fazer hoje é aplicar técnicas realmente embasadas, coisas que venham ou da ciência cognitiva ou da neurociência, tá? Eu sempre sugiro que você pegue aquelas técnicas que te ajudam a estudar ou aprender, que sejam técnicas que não vão simplesmente servir para você ler notícia de jornal. Porque se você passar daquele limite ali de 600, 800, você começa a pular palavras, porque é impossível acompanhar. E quando você pula palavras, você tem uma queda de compreensão. Isso é resultado de pesquisa também. Tá? Dá para ler notícia de jornal, dá para ler uma revista de fofoca, mas para você se aprofundar, você tem que ficar dentro dos limites do que a ciência já mostrou para gente, certo? E outra coisa, você tem que começar pelos seus interesses. Lembra que todo grande leitor adora ler? Porque ele construiu
um conjunto de experiências positivas com a leitura. E você só vai construir um conjunto de experiências positivas com a leitura se você começar pelos seus interesses. Todo grande leitor começa assim. Eu comecei assim. Eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler com 5 anos. Eu lia gibi, eu gostava de gibi. Mas eu pirei quando eu conheci a tal da coleção Vagalume, que era uma coleção de livros de histórias infanto-juvenis. Eu tinha 8 anos quando eu peguei o primeiro livro da coleção Vagalume. E eu li quase toda a coleção Vagalume. Eu era enlouquecida com aquilo. E a partir disso, eu nunca mais parei de ler, certo? Quando não tinha livro novo da coleção Vagalume, eu ia na biblioteca, pegava outras coisas e tal. Então, eu já vi... Aí você fala assim, mas você tinha 8 anos, que beleza. Realmente, foi bom, foi uma sorte. Mas eu já vi gente de 40 anos que só lia o estritamente necessário mesmo, porque não tinha para onde correr, e que de repente se interessou por filosofia, que é um assunto extremamente difícil, e começou a ler um livro atrás do outro desse assunto extremamente difícil. Tá? Então, o segredo não está na idade, está em você encontrar os seus interesses e começar a construir esse repertório de experiências positivas com a leitura.